pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história e dessa vez nós vamos estar revisando os imigrantes. Nós sabemos que os imigrantes foram aqueles povos que saíram de seus países para povoar aqui as nossas terras, o nosso Brasil. E com isso ficaram marcados aí em 3 períodos, alguns fatos também, como desde o período das grandes navegações, que foram quando eles chegaram aqui com grandes barcos, navios, não é isso? Com o objetivo de descobrir o Brasil, que na verdade nós sabemos que não foi descoberta, e sim colonização. As implantações das capitanias hereditárias também fizeram com que vieram várias pessoas para cá e essas pessoas também foram chamadas de imigrantes. E no período do tráfico de escravos, que aconteceu aí no decorrer desse mesmo período. Então, nós vimos aqui 3 fatos muito importantes que marcaram a presença dos primeiros imigrantes no Brasil, ok? Mas qual foi a marca principal, a presença, como eu sabia que eles eram os imigrantes? Então, nós poderemos perceber, especialmente na forma que eles viviam, que é a sua cultura, o que eles faziam, se expressavam, e na economia, já que eram pessoas que tinham uma economia diferenciada, tá? A base econômica deles era diferente da nossa. Também a colonização foi um objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. Aí sim tem um objetivo principal deles, vieram para a nossa terra. Eles vieram colonizar, plantar, povoar a nossa terra e explorar através das atividades que eles produziam aqui. Mas e o trabalho africano ficou como? Os africanos, para trabalharem, eles se espalhavam por todo o território brasileiro, em engenho de açúcar, em fazendas de criação de gado, animais também, né? Também nos arraiais de mineração, sítio de extrativismo, plantação de algodão, fazenda de café e também nas áreas urbanas. Eles não ficaram só na área rural plantando, não. Eles também tinham alguns na área urbana, ok? Mas nós vimos que a imigração no Brasil, ele teve 3 períodos muito marcantes, tá? E esses períodos também chamados de processos, né, de imigração. Temos aí o auge da escravidão, que foi o primeiro período. Nesse período, o auge. O que é o auge? É o tópico, o principal, né? O ápice da escravidão. Era livre a importação de africanos. Imagine que absurdo exportar pessoas, traficar pessoas. Quando decretou-se a proibição do tráfico, que já foi aqui nos anos de 1850. Então, nesse primeiro período, poderia escravizar, vender, entendeu? Importar como se fosse mercadoria barata, tá bom? Aí viemos o segundo período. O segundo período já foi depois, né, do ano de 1850, que no início aí marcado pelas leis, né, que é o declínio da escravidão. Essas leis asseguravam, garantia a proibição do tráfico. Eram leis o que? Progressivas de extinção da escravatura. Tinha um progresso, teve progresso, tá? Que foram a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, as cartas de alforrias e finalmente a lei áurea, que foi a última lei. A lei do ventre livre, ela diz o seguinte, que as crianças que nascessem a partir da data desse decreto do declínio da escravidão, as crianças estariam livres. A lei dos sexagenários diz o seguinte, que pessoas a partir dos 65 anos não seriam mais escravos. A carta de alforria dava libertação. E a lei áurea é a nossa última lei, a mais importante também, aí vindo do declínio, apoiando a extinção, tá? E o último, temos aí a extinção da escravidão, que durou até meados do século XX. O trabalho livre ganhou expressão social e a imigração cresceu notavelmente. Nesse período aí, nós já percebemos que
Então, pessoal, a extinção da escravidão foi um período que durou até meados do século XX. O trabalho livre ganhou expressão social e a imigração cresceu notavelmente por todo o país, ok? Porque aí veio a mão de obra, né, que aumentou e também passou a ser um trabalho assalariado. As pessoas começaram a receber pelo seu trabalho. Vamos agora ver os tipos de migração no Brasil. Nós temos dois tipos de migração, a concentradora, né, e a dispersa. O nome concentração, ele diz o quê? Que quando diz assim, ó, concentrem-se todos na praça. O que é concentrar? Ficar todos juntos em um determinado local. Quando diz dispersão, é espalhar, ok? Separar. Então, a imigração concentradora, ela se localiza em colônias, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eles não tinham contato direto com o governo brasileiro, até porque eles ficavam em áreas mais afastadas, tá? Já a dispersão ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e Sul, também nas cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Também a dispersão, ela fazia com que as pessoas ficavam separadas, espalhadas, né, por aí, entre essas cidades citadas, e era distante uma das outras, essas fazendas. Por isso, havia uma dispersão, uma localização diferente de uma das outras. Os principais grupos de imigrantes no Brasil. Nós sabemos que imigrante é o quê? Todo grupo de uma outra origem que adentra dentro de nosso país, de nosso país de origem. Então, temos vários grupos, como europeu, francês, mas quais são os principais? Os principais são os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, tá? E qual a contribuição desses povos para a gente, para nós brasileiros? Então, eles foram importantes na urbanização, na arquitetura, na agricultura, na indústria, nas artes, na literatura, educação, gastronomia e na nossa sociedade, tá? Nós herdamos aí tudo isso deles e ainda ajudou a enriquecer o que nós já tínhamos. Então, meus amores, por aqui fica a revisão de história. Vamos para um pequeno comercial, tá? Ainda estamos aí no ápice, no pico da pandemia. E a cada dia precisamos que nós tomamos mais cuidados, nos cuidamos mais de nós, de nossos pais, nossos irmãos em casa, nossas higiene pessoais também, tá? Lavar as mãos, sempre que ir na rua voltar a tomar banho, tá? Usar máscara, álcool em gel, tudo isso. Vamos agora para a nossa próxima aula, que também é de história, porém com um conteúdo novo, centralização do poder. A centralização do poder. O centralismo é um sistema político em que o poder político e administrativo é concentrado nos órgãos centrais do Estado. Os reis coordenavam o soldado com uma influência aristocrata. O que quer dizer isso? Ele tinha um poder sobre uma outra pessoa. Mas quando nós falamos de centralização do poder, isso é hoje. Porque naquela época nós sabemos que não existia ainda o Estado. A organização ali social se dava a partir do momento dos proprietários de terra com a monarquia. A monarquia era reis e imperadores. E também tinha ali aqueles proprietários que tinham grandes fazendas que também fazia parte dessa organização. Com o passar do tempo, nós vimos que eles foram conquistando até aldeias vizinhas, né? E com isso, houve a necessidade que eles crescessem. E para isso,
foi necessário que eles passassem as suas terras de uma pessoa para outra, pessoas que eles tinham o quê? Amizades, tinham aproximação, tinham uma confiança muito grande para também poder ali administrar, ok? Então, hoje, na organização social, nós temos o Estado e nós temos a nação. O Estado, nós sabemos que é um organizador social, tá? É uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como os grupos familiares, é um grupo organizado, grupo de profissionais, grupos educativos, grupos políticos, grupos religiosos, que buscam objetivo em comum, objetivo para todos, ok? Eles agem pensando em todos, não no individual. Já a nação é um agrupamento humano, como, por exemplo, o nosso país. Nosso país é o quê? Uma nação, ok? Vamos falar um pouco da religião e o poder. Será que ambas andam juntos, né? Então, os seres humanos, eles sempre buscam formas de dar sentimento ao desconhecido, como o fogo, a tempestade e a nevasca. Nós vimos que desde quando nós estamos estudando história, no início aí do ano, nós vimos que o fogo, a tempestade, como tudo isso apareceu na pré-história, eles bateram um material no outro e saiu a faísca, aí veio o fogo, a tempestade, eles achavam que era um deus aí da natureza e tal. Então, assim, sempre ele buscou forma de interpretar ou dar sentimento ou explicação para tudo isso. Mas e a escrita? Como surgiu a escrita? Eles tiveram a necessidade de contabilizar e controlar o suprimento das cidades. Mas eles não tinham leitura, eles não sabiam escrever. E o que eles fizeram? Eles criaram símbolos. E estes símbolos representavam para eles uma certa quantidade. E essa certa quantidade, eles conseguiam contabilizar tudo aquilo que eles vendiam, que eles produziam. E a partir daí veio criando o símbolo, depois do símbolo, as letras, número e tudo que nós temos hoje, ok? Então, mas a forma de organização, como é que está essa forma de organização? A nossa sociedade temos duas formas de organização. A pública, que tem uma administração pública, né? Com direito para todos. Pelo poder público, onde eu não pago pelo serviço, já que é meu por direito. Tá? Por exemplo, um hospital, eu estou doente, eu preciso de uma consulta. Eu tenho minha consulta, tenho meus exames, meus resultados. Se tiver farmácia, o remédio, tá? Tudo direitinho. Já a particular é totalmente diferente. Na particular tem um ser que é administrador, é dono, ok? Ele é administrado por uma ou mais pessoas com uso mediante o pagamento do serviço, tá? Elas também controlam a economia, a educação e a política do país. Mas nessa organização temos 3 poderes, né? E cada poder ele tem a sua função. Por exemplo, o poder legislativo ele é para legislar. Legislar quer dizer o quê? Criar as leis, ok? O executivo cria as leis para melhorar a qualidade de vida em sociedade. O executivo ele tem a função de administrar e governar de acordo com a lei, tá? Ele governa e administra. Já o judiciário aplica a lei e julga os crimes, tá? Então, meus amores, aqui foi a nossa revisão de história, tá? Tem uns cachorrinhos aqui do vizinho com barulhinho, mas tudo bem. Vamos agora para a nossa revisão de língua portuguesa. Vamos estar revisando os substantivos e hoje vamos estar estudando. Então, meus amores, agora vamos revisar os substantivos.
Nós sabemos que substantivo é tudo que dá nome aos seres. Ele nomeia todos os seres que existem no mundo. Para isso, nós temos aí uma classificação com 9 tipos de substantivos. Já estudamos 7 tipos e hoje vamos entrar com os substantivos abstratos e concretos, ok? Vamos lá. O substantivo comum, ele nomeia os seres da mesma espécie, casa, livro, mesa, janela, etc. Os próprios nomeia lugares, cidades, pessoas e também são escritos com letras maiúsculas, tá? Os simples, formado por um único elemento. O composto, formado por mais de um elemento. Quando eu digo Bruno, Valência e Heitor, são substantivos próprios, por isso eu escrevo com letra maiúscula. Estrela, formado por um único elemento, simples. Flor, por um único elemento, simples. Mas quando eu digo pé de moleque, segunda-feira, estrela do mar, floricultura, tá? Quando eu tenho a palavra beija-flor também, são substantivo composto. Nós também vimos que o substantivo, às vezes, ele perde o quê? Letras. Por exemplo, a palavra floricultura é a palavra flor mais cultura. Por isso é substantivo composto. Na verdade, aí ele ganha uma letra. Vamos para o primitivo e derivado. Os primitivos é que vai derivar uma nova palavra. É o de origem. E os derivados é a palavra originada. Por exemplo, pedra é a palavra de origem, é primitivo. Pedraria é a palavra nova, é derivado. Os substantivos concretos é o que nós vamos estar estudando hoje. Eles são seres existentes no mundo da realidade física ou da imaginação. São seres que nós podemos pegar, por isso são concretos. A pedra, o livro, o lápis, a caneta, tá? O biscoito, são concretos, por isso nós podemos tocar. Já os abstratos designam alguma particularidade existente nos seres, como qualidade, ações, sentimento, estados, tipo paz, amor, felicidade, são abstratos, porque eu sinto, mas não pego. Vamos ver aqui atentamente sobre o gênero do substantivo. A Pro explicou para vocês sobre o gênero do substantivo, masculino, feminino, epiceno, sobre o comum, comum de dois. Vamos agora diferenciar cada um deles, ok? Fique bastante atento para não se confundir, porque aqui é um pouco complicado. Exige que preste bastante atenção. Ele é biforme. Bi quer dizer o quê? Dois. Então, forme, duas. Então, quer dizer que tem duas formas para o homem e para a mulher. Por exemplo, a menina, feminino, o menino, masculino. Por isso ele é biforme, tem duas formas. Tanto o substantivo menina e menino está escrito diferente, porque do gênero, tanto o artigo que acompanha o substantivo o e o a também são diferentes, por isso é biforme, tá? Já os uniformes, ele tem uma única forma para o substantivo, tá? O epiceno, que é o substantivo animal, cobra, jacaré, onça, etc. O sobrecomum, quando eu uso para pessoas, tá? Tem um único gênero para pessoas, como temos aqui dentista, estudante, pianista, são que sobre comum, tá? Quando nós temos o artigo que identifica o gênero do substantivo, também pode ser um pronome, nós temos que é o comum de dois. Nós vamos estar vendo o exemplo logo aí na frente. O comum de dois, quem é que vai definir o gênero? O pronome, que é meu ou minha, quer dizer meu ou minha, né? E temos também o artigo, que é o o, a, o ou uma. Pronto? Quando eu digo meu colega, eu sei que é o que? Homem. Quando eu digo minha colega, eu sei que é mulher. Então, veja aí que o pronome, ele também ajuda a definir o gênero.
Vamos ver alguns exemplos. Então, o substantivo comum de dois não muda o substantivo, que é artista, cliente, estudante, mas permite saber de acordo o artigo, ok? Também com o pronome. Se eu digo o artista, a artista. A palavra artista, que é substantivo, ela não muda nem para homem nem para mulher. Mas o artigo que acompanha o substantivo é que vai dizer se é do gênero masculino ou feminino. O artista eu sei que é homem. A artista eu sei que é mulher. Se fosse aqui, ó, meu artista seria homem. Se fosse minha artista, seria mulher. Então, isso é o comum de dois. Ele é uniforme, porque artista, tanto para homem quanto para mulher, mas ele só vai mudar porque do gênero, o artigo que está mudando o gênero, tanto o artigo quanto o pronome. Agora vamos ver o sobrecomum. O sobrecomum, nós usamos ele quando se refere o quê? Ao mesmo sexo, tá? Pode ser feminino ou masculino. Por exemplo, quando eu digo criança, a criança chorou. A palavra criança, eu sei se é feminino ou masculino? Não. Tá? Por isso ele é sobrecomum, eu uso para pessoas. Preste bastante atenção como criança, testemunha. Isso aí usa para homem ou para mulher. E não tem como definir o gênero, porque o artigo ele não define, tá? Se eu digo a testemunha chegou atrasada na reunião. Quem sabe se for um homem ou mulher? Ninguém, porque o artigo não define. Nesse caso, nem o artigo e nem o adjetivo, nem o pronome permite identificar o sexo dos seres a que se refere a palavra. Por exemplo, a testemunha chegou atrasada na reunião. O a, que é artigo, não define, tá? Então, é sobrecomum, se usa para pessoas também, porém, o sobrecomum, o artigo não define, e o comum de dois tem aí dois tipos de artigo, o para homem e a para mulher, porém, o substantivo não muda, o artista, a artista, comum de dois. Quando eu digo a criança, a testemunha, é sobrecomum, que usa para homem e para mulher. Aqui temos o substantivo uniforme, que se usa uma única forma para todos, ó. Substantivo é o que tá de preto, tá, gente? Quer dizer, é o que tá de preto. O imigrante, a imigrante. Então, aqui eles são o quê? Comum de dois, porque tem O para homem e A para mulher. O indígena, a indígena, também é comum de dois. Aquele rival, aquela rival, também. Cliente apressado, cliente apressada, também é comum de dois. Quando ele muda, é comum de dois. Quando não muda para a pessoa, é o que? Sobrecomum. E para animais, é piscina. Então, é piscino, a cobra macho, a cobra fêmea, o jacaré macho, o jacaré fêmea, a onça macho, a onça fêmea. Comum de dois, o é estudante, a estudante. O pianista, a pianista. O artista, a artista. Comum de dois, quem é que muda? O artigo ou o pronome. Meu estudante, minha estudante. Meu pianista, minha pianista. E o sobrecomum, ele não tem dois artigos. É único. A testemunha, o cônjuge. A criança, o ídolo, o monstro,
tá? São sobre comum. Então, meus amores, aí fica com a nossa revisão sobre substantivos, tá? Mais uns avisos de prevenção ao coronavírus. E vamos para o nosso diário, livro de história, página 123 e 124, sobre centralização do poder. Caderno de língua portuguesa, sobre substantivo. Que tenham bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijo no coração.